Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 5, 1 ao 12. Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito conhecido esse discurso, o discurso das bem-aventuranças, e Mateus, eu creio que ele coloca aqui também aquele sentimento que ele tinha, ele conhecendo a Jesus, sabendo como ele foi chamado, ele que era um excluído, que era um rejeitado, foi chamado, foi visto, foi acolhido por Jesus. Então ele vê também todas essas pessoas, nas situações existenciais dessas pessoas que ele elenca, ele reconhece aí também aqueles que são rejeitados, que são excluídos pela sua condição, pela sua conduta, por aquilo que fazem, pela situação em que estão, né? E aí Jesus então vem trazer essa novidade em cima dos mandamentos, a partir dos mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus, eles são impositivos e restritivos, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Apenas os primeiros que diz aquilo que se deve fazer. E aqui Jesus aprofunda, então, as condutas, as atitudes e os sentimentos que devemos ter para que possamos também usufruir da bem-aventurança eterna. E é a partir das pessoas, então, que vivem, que estão em situações muitas vezes de excluídos. Jesus deixa, né, nessa tradução que eu li aqui, aqueles que têm um coração de pobre, ou seja, independente das suas posses, mas que são despojados, que não são apegados excessivamente aos bens materiais, aqueles que choram, né? Aqueles que são mansos, que não são violentos, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são puros de coração. Então, a recompensa nos céus será grande. Esses valores, essas condutas, esses sentimentos, essas atitudes que Jesus elenca, essas situações aqui, são para nós como placas indicativas de um caminho a seguir com a nossa conduta, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Aquele tempo, as pessoas eram rejeitadas e excluídas pela sua condição. Na nossa época, continuamos, né? Vivemos numa época também em que o capital tem muitas vezes um valor exagerado para as pessoas, para as instituições e até para os países, e muitas vezes quem tem pouco é contado somente como um número, ou quem não está no poder é contado somente como um número. Mas Deus olha-nos, cada um de nós, como pessoa, na nossa integridade, na nossa amplitude, né? Pessoa, carne, né? Biológico, espírito, psíquico, personalidade, alma. Nós somos um todo. E Deus nos olha com esse todo. Então ele pede de nós também que tenhamos condutas de dignidade, de respeito, de amor, de caridade para com todos e que busquemos essas situações em que ele coloca aqui, né? Que a gente tenha um coração puro, que a gente busque a justiça, que a gente tenha mansidão, que a gente seja pessoas de paz, pessoas que constroem fraternidade, que constroem comunhão, que constroem inclusive pontes, né, para unir as pessoas, que faz de tudo para que as pessoas sejam todas reconhecidas na sua dignidade existencial, para que todos tenham o seu devido valor diante da sociedade, diante do Estado. Então, Jesus está nos dando uma conduta aqui de cristão. O cristão age dessa forma. E Jesus nos faz essa promessa, bem-aventurados, então, quem age assim, quem tem essa conduta, né? Mas Jesus coloca ao final também a respeito dos profetas que foram perseguidos.
por causa do nome dele, por causa de Deus. Então, a razão de tudo isso aqui, dessa conduta, dessas situações, dessas pessoas nas bem-aventuranças, é a fé em Deus. Porque temos fé, porque acreditamos nesse Deus que é amor, que é misericórdia, que é um Deus da vida, que é o nosso Deus, a gente age dessa forma. E por agir muitas vezes dessa forma, podemos ser excluídos, podemos ser rejeitados, podemos ser desprezados. Mas Deus não esquece de nenhum de nós. E está sempre de braços abertos, procurando, esperando para nos acolher e procurando sempre nos orientar e nos fortalecer. Deus ilumine você. Um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.